Oiê, meus amores. Tô aqui esperando vocês entrarem. Seja bem-vindo, César. Ah, Ritinha, tu já tá por aí? Coisa boa. Tô dando um tempinho aqui pro pessoal entrar pra mim já te chamar, tá? Carmen, seja bem-vinda. Suelen. Rita, acabei de te mandar o convite, querida. Vê se tu recebeu. Boa noite, Suelen. Recebeu o link, Rita? Aceita para entrar, então. Oi. Ai, que linda. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Que tá um calor danado. Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo direito. Agora sim. Não tá ouvindo? Agora eu tô. Agora Tá. eu tô te enxergando e te ouvindo bem. Então, deixa eu te apresentar, minha linda. Essa é a maravilhosa Rita Garcia. Ai, acho que ela não tá me vendo. Eu não sei, eu sei que deu uma travadinha, né? Agora voltou. Deixa eu aproveitar para me te apresentar. Essa é a Rita Garcia. Ela é professora, Deixa, é pedagoga, é psicopedagoga, é coach e outras mil coisas a mais. Que eu tive o prazer, a pessoa que eu tive o prazer de cruzar nessa vida. Né? Somos Kid Coach. E tava no destino, isso que né? cruzou a gente, né? Então hoje a gente vai Tava conversar do sobre dia. a emoção do fazer pedagógico. Eu queria que tu começasse primeiro abordando as emoções básicas, falar um pouquinho o que são as emoções e falar das emoções básicas como uma introdução para me fazer uma outra pergunta depois, pode ser? Legal, vamos lá. A gente vai começar a falar sobre essas emoções. Hoje a gente até vê muito, né? A importância sempre teve, né? Mas o olhar passou a ser diferenciado sobre o valor das emoções na vida. E como nós somos dessa área de educação, a importância hoje de ver essas emoções dentro do fazer pedagógico. Então, a gente tem as 5 básicas, né? Que são a alegria, a felicidade, a tristeza, a raiva, o medo, o nojo. São as emoções bem primárias, né? A gente pega assim, nasceu, vem tudo no mesmo pacote. Vem aquele pacotinho desse tamanhozinho, mas essas emoções já estão dentro da gente.
E é muito importante a gente hoje começar a conhecer, né, a educar a gente com relação a essas emoções, para que a gente possa, inclusive, entender como que eu vou pegar tudo aquilo que já nasceu com todo mundo, que sofre toda a interferência do meio externo, de tantas crianças que eu tenho, e trabalhar com tudo isso no contexto, no meu fazer pedagógico. Porque eu escolhi trabalhar como educador. Então, qual a minha importância em conhecer essas emoções, conhecer as emoções básicas, e com o tempo a gente vai fazendo assim, crescendo, né? Vai com elas crescendo, crescendo, até tomar um conhecimento que é imenso. As emoções, elas se expressam de uma infinidade, E é, mas a raiz dela está nessas e é importante a básicas. gente sempre É isso que a gente vai falar comentar um pouco. que, independente da idade que a gente tem, as emoções, elas vão acontecer, a gente querendo ou não. E que o interessante nisso tudo é a Ou gente não. identificar essas emoções, estar atento, né? Prestar atenção quando elas acontecem e dar conta o que eu vou fazer com a partir do que eu estou sentindo com essas emoções, né? E já engatando, Rita, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a BNCC. Alguns professores têm me procurado e eles têm feito alguns questionamentos. Ainda existe dúvida sobre a BNCC, sobre as 10 competências, né? Então, se tu puder fazer uma introdução aí, o que é a BNCC? E se existe uma obrigatoriedade disso? Isso. A BNCC, a gente diz assim, ela hoje, como se ela nasceu para todo mundo ver. Mas a BNCC, ela vem com uma história desde a Constituição, que se fala, olha, gente, a gente precisa ter uma base nacional comum. E vários documentos foram feitos. Até que chegou a BNCC, né, ficou pronta com todos os seus trâmites, com seus estudos, e ela veio para quem? Para nortear a educação nacional. Então, se a gente fosse fazer uma brincadeira, é como a gente fala assim, olha, ela é um satélite, ela está lá no alto, né, do país. Então, para todos os lados, ela está norteando como é que é a educação dessa região nacional aqui. Então, a BNCC ele é um documento norteador. Ele é para ser seguido, porque ele vai dizer o que vai acontecer no âmbito nacional. O que acontece norte a sul, leste a oeste é a mesma coisa. Então, até a gente lembra aquela musiquinha da galinha azul lá de quem era no passado, de leste a oeste, de norte a sul, a onda é a dança da galinha azul. Ou seja, é a BNCC, onde essa linguagem educacional é a mesma para todo mundo. Né? Dentro do quê? Do que a base pede, que são as habilidades, as competências, tem os seus objetivos e o que a gente vai fazer para gerar o desenvolvimento dessas habilidades. Né? Então, ela não deixa de conversar com os conteúdos, mas ela vem trabalhar muito essa questão do desenvolvimento das competências socioemocionais. E existe uma obrigatoriedade, por exemplo, quando se fala das 10 competências, existe uma obrigatoriedade na aplicação dentro das escolas? É. Por ser um documento norteador de uma educação nacional, ela tem a sua obrigatoriedade, porque é aquilo ali que vai direcionar. Mas ela tem a obrigatoriedade, ela tem que ser implantada, já foi implantada, já foi implementada, ela tem que aparecer nos currículos escolares, e ela tem a seguinte organização: existe a BNCC, que veio para geral, né? Todo mundo a nível nacional. Cada município pega a BNCC e monta o seu currículo. As escolas montam, mas sempre olhando a BNCC. O que a BNCC está dizendo que eu tenho que desenvolver na educação básica? O que a BNCC está dizendo que eu tenho que desenvolver na educação infantil? Então, na hora de montar o teu currículo, aquilo que você vai fazer,
você precisa pegar a BNCC, ela que está lá, ela que vai dizer, ó, você tem que desenvolver tais habilidades e competências. Então, é um documento que é bom você ter o conhecimento dele, saber olhar, saber o que ele diz, o que são habilidades, o que são competências, como que você vai fazer. Então, ele é um documento que ele é de caráter, assim, todo obrigatório. Todas as instituições Deixa eu só te precisam entender uma trabalhar coisa, em cima da BNCC. por causa das questões que estão chegando. Um professor de educação infantil, Sim. Ele tem que saber das regras da BNCC dentro daquela escola que ele está trabalhando, como é que ele vai aplicar as emoções dentro da sala de aula. É aquela questão, todos os professores... Como é que funciona esse trâmite? Ele precisa saber tudo que tem ali, porque a BNCC o tempo inteiro ela está te botando o que vai ser desenvolvido. O que você precisa desenvolver? Você chega na educação infantil, por exemplo, eu tenho sempre a minha comigo. Você chega e diz, olha, a criança tem o objetivo de demonstrar a imagem positiva de si mesmo. O que eu preciso oferecer de experiências no desenvolver da educação infantil para que a criança desenvolva a habilidade socioemocional dela com ela mesma, o autoconhecimento dela. Então, a partir do objetivo da base, eu vou pensar que situações eu vou promover, que propostas eu vou fazer, com intenção direcionada a desenvolver aquela habilidade. Então, esse apanhado de experiências que eu levo à criança é que vai gerar nela competência, e essa competência gera novas habilidades nela, que são novas formas de agir. Então, o desenvolvimento faz isso. É importante conhecer, porque se eu não conheço o que a BNCC está botando para mim, eu vou estar muito preocupada. Eu vou estar muito preocupada em trabalhar conteúdo. Eu vou estar voltada só ao conteúdo que eu tenho que dar. Aí eu vou me preocupar em elaborar a aula onde eu vou transmitir aquele conhecimento da criança, tirando dela a oportunidade de ser protagonista. Porque a base traz para mim qual é a concepção de criança dentro da educação brasileira. Então, quando você começa a se apropriar da base, você começa a descobrir um outro universo. E você começa a descobrir que para eu entrar nesse universo, eu preciso entrar no meu universo interno, que são as minhas emoções. Porque o tempo inteiro eu vou dar oportunidade da criança viver as emoções dela e preciso ensinar ela a lidar com essas emoções, não só na educação infantil. A gente está falando de educação infantil berçário até o final do primeiro segmento. E a base continua no ensino médio. Mas eu também não me aprofundei no médio, não. Rita, que tu tem um olhar diferenciado. Levando em consideração os anos que tu já trabalha em sala de aula e a tua busca, tu é coach, tu é kid coach, tu faz os cursos sobre emoções também, que depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas a maioria dos professores talvez não tenha feito essas qualificações e, pelo que eu saiba, ainda não existe nos cursos de pedagogia a disciplina de educação emocional. E temos muitos professores que, dentro da BNCC, vão ter que aplicar, a partir de 2020, que era a data limite, ok, que tivemos coronavírus e outras questões, exatamente. Mas eu sinto que tem muitos professores perdidos no meio de tudo isso. E aí, como é que fica? Dentro dessa obrigatoriedade, tem uma obrigatoriedade, mas como é que a gente qualifica eles para poderem executar? Sim. Existe essa obrigatoriedade de você implantar, mas dentro da base também tem a formação continuada de professores.
tá? Existe a formação continuada que vem da instituição, mas existe também a formação por busca pessoal. Por exemplo, eu digo assim, você faz o trabalho de despertar das emoções no grupo aos sábados, com uma busca pessoal. Então, esse trabalho feito é uma forma do professor, e não só do professor, né? De qualquer um que precise, que goste não, que descubra. Eu preciso dar conta das minhas emoções. Hoje a gente vive um momento em que todo mundo tem que dar conta da emoção. E não é tem que, precisa. Porque quando eu dou conta das minhas emoções, fica mais fácil entender a vida, o mundo, as dificuldades. Então, existem essas duas formas do professor, do educador, de quem trabalha com educação, de pai, de mãe, de se desenvolver. Dentro da educação, é a formação continuada que é prevista dentro da formação dentro da própria base, tá? Existe essa obrigatoriedade de formação, e a outra é a busca pessoal. Então, hoje a gente vê cursos, a oficina, como tipo da oficina que você aplica, o encontro que você faz, a gente consegue perceber que nesses encontros desperta. Esse é o objetivo, né? É como se falar assim, caramba, olha só, eu tenho emoção mesmo, sabe? Aí, quando eu desperto, nossa, olha só, eu sinto isso, caraca. Então, o outro sente também. Aí eu começo com isso daí, aos poucos, a gente vai movimentando dentro da gente. Eu costumo dizer o seguinte, eu comparo muito como piscina de onda. Que o cara vai lá, você tá lá, tá todo mundo equilibrado. Aí ele liga o motorzinho da piscina de onda, começa aquela marolinha levinha. Então é isso que acontece no despertar das emoções. Você vai começando. Quem não está indo em busca do crescimento, né, em busca do seu autoconhecimento, não consegue ainda, não é que nem quem não queira, ainda não consegue, começa a sair da piscina, dependendo do movimento da maré. Quando o mar está muito agitado, a gente vê que a piscina está um pouco mais vazia, porque para você aguentar aquela agitação, você tem que estar preparado. E você vai se preparando com o movimento dessa maré. Então, a cada situação que eu vivo, a cada experiência, eu vou entrando cada vez mais dentro de mim e me estabilizando para esse movimento grande que é a vida. E é isso que acontece. O movimento grande, hoje, precisa despertar essas emoções. Para quê? Para te dar estabilidade. É a boinha, né? Para você ficar bem. Então, é muito importante. Metodologia da despertar das emoções, que eu faço as oficinas, né, com pais, professores e crianças. Quando eu comecei a aplicar com as crianças, o que eu percebi é que, para que tenha uma eficácia real, que a gente possa despertar essas crianças para esse desenvolvimento, quanto mais cedo, melhor, é imprescindível também despertar os pais e despertar os professores. Então, por isso que aos sábados eu estou disponibilizando essa oficina das emoções para os professores, online e gratuita. E eu tô, como o objetivo era realmente despertar, é o começo, né? É o começo de a pessoa entender que existem as emoções, uma alfabetização emocional, na verdade, né? Que existem as suas emoções, como é que ela vai dar conta dessas emoções, nós temos atividades específicas, e sair dali com uma pulguinha. Porque o autoconhecimento, o autodesenvolvimento é um processo, não é um passo de mágica, não é como uma oficina comigo ao sábado que vai acontecer uma grande transformação, mas tem tudo a ver com o próprio nome, né? Despertar das emoções. E a pessoa só dá aquilo que ela tem. E a partir do momento que um professor entra numa sala de aula, se ele estiver com as emoções dele em dia, se ele tiver essa consciência, se ele tiver esse processo de autoconhecimento, o lidar dele com a turma vai ser melhor, a aprendizagem da turma vai ser melhor, o desenvolvimento geral das crianças vai ser melhor. Então, é por isso que eu comecei a desenvolver essas oficinas. Eu adorei te ter no último sábado ali, sempre contribuindo com muito conhecimento
e muita vontade de ajudar, né, Ritinha? Querida. E você vê quanto mais a gente fala das emoções para as crianças, a gente começa a ver que elas dão resposta. Eu faço uma viagem a 1985, quando eu trabalhava numa escola no Rio de Janeiro que chamava Brotueja, acabou há muitos anos. Uma vez eu estava muito triste, porque acho que foi o segundo dia que eu tinha saído com o carro do meu marido, recém-casado, aí ele deixou eu trabalhar e sem querer eu arranhei a lateral do carro. Cara, eu chorava diante das crianças mesmo. Eu era novinha, eu tinha acho que 23 anos na época, 22, eu chorei mesmo. Aí eu sentada na rodinha, trabalhando lá, aí viram uma aluna para mim, ela hoje é pediatra, eu ainda conheço ela. Ela falou para mim assim, Rita, que eles não chamavam de tia, por que você está chorando? Eu falei assim, eu estou muito triste, porque eu arranhei o carro do meu marido. Gente, eu nunca me esqueci. Essa menina tinha 5 anos. Fica triste não, ele manda consertar. Então, isso estou falando isso de 1984, não, 1988. Isso em 1988. Eu tinha 23 anos. E a gente, por ser uma escola que tinha todo um trabalho construtivista, né, a gente foi aprendendo a lidar com as emoções lá atrás. E tudo era muito conversado com as crianças. E como a criança te responde. Então, o fazer pedagógico, onde você trabalha com a emoção da criança, ele é um fazer que traz segurança para você, traz segurança para a criança, ela colabora com você. Se a gente hoje chega na sala, e fiquei muitos anos em sala de aula, me aposentei ano passado em uma matrícula, eu sempre trabalhava, às vezes eu sentava com a criança. Um outro exemplo muito bonito que eu lembro também, muito forte, um dia um aluno meu trabalha em escola de comunidade, ele estava muito triste. Por que você está triste? Eu estou muito triste com a minha mãe, porque o neném na barriga da minha mãe não está bem. Mas a gente tinha hábito de conversar. Aí uma virou e disse assim, tia, vamos fazer uma oração para a mãe dele? Jardim. Mas só que isso foi sendo sempre trabalhado com eles, por falar, era permitido você opinar, você falou, olha, eu não gosto desse trabalho, dói, não é fácil não, tá? Quando a criança diz, eu não quero fazer porque eu não estou gostando disso. Mas você aprende a escutar e refazer aquilo para atender a demanda. Não é você empoderar ninguém como um rei, mas é você empoderar com o poder falar e se expressar. Isso hoje está na base. Quando você chega e diz uma das competências, que é você ser capaz de argumentar, você ser capaz de se colocar. Como que eu faço isso ao longo da minha vida? Ao longo do meu trabalho pedagógico? Levando essa oportunidade. Mas como que eu levo isso? Primeiro, despertando em mim essa inteligência emocional para que eu sinta segura. Só que, como você disse, não é uma mágica, é um processo de construção. E hoje o professor está se construindo para construir e ter essa resposta daqui a pouco. Gente, eu sou apaixonada por isso. Esse acolhimento das emoções dos alunos interfere na aprendizagem? Se eu perguntar aqui para vocês agora, aí quem quiser responde aí no chat. Eu não dou conta de ler não, porque está pequenininho, mesmo de óculos, esse negócio às vezes fica complicado para mim. Mas quem lembra de algum momento da história da sua vida de escola? Quem lembra de alguma situação de vida escolar? Vamos ver se alguém vai botar alguma coisa. Que queira botar aí no chat rapidinho. Aí a gente vê. Como é que foi? O que você está lembrando? De uma atitude ou está lembrando da matéria sendo passada no quadro? A vivência, né? Com
Com certeza é vivência. Normalmente a gente está lembrando de uma atitude. Por quê? E é um momento que bateu a emoção. Cara, eu me lembro disso. Pode ser uma emoção que a gente, entre aspas, ponha como negativa, ou uma que a gente diga muito claramente, foi positivo. Eu adoro. Eu tive uma professora que, como diz aqui a Tereza, como é gostoso de recordação. Eu tenho ali uma conhecida, Tânia, está falando, eu lembro do Jardim. Tem gente que vai falar assim, cara, eu me lembro de um professor que me deu 0 quando eu estava lá na faculdade. Mas eu fiquei. Quanto importante também a gente conscientizar os professores o peso que pode ter uma palavra, uma atitude, marcar uma criança, depois de se tornar um adulto, marcar para o resto da vida. E influenciar até nas atitudes futuras. Então, muito cuidado com o que se fala e como se age em sala de aula. E você vê o seguinte, isso daí é algo tão impactante, porque eu dou aquilo que eu tenho. Então, a gente tem que ter muito cuidado como a gente vai até julgar a agressividade do outro sem conhecer o contexto de vida dele. Aí entra novamente o controle da minha emoção. Se eu estiver bem, eu sou capaz de receber, acolher, que não é concordar, e modificar a postura por causa da forma como eu reagi àquilo. Agora, é treino, é desenvolvimento, estudo, é autoconhecimento. Depois é mão na massa, tem todo um caminho pela frente. Mas o despertar, quanto mais a gente conseguir se envolver num despertar lúdico, melhor. Eu tenho, por exemplo, até do seu despertar. É que eu gosto muito desse material aqui. Por exemplo, eu tenho os meus pequenininhos, porque eu também gosto de dar aula particular também, gosto de todas essas coisas. Então, eu tenho os bonequinhos aqui, que é o Bendito. Aí eu ponho o Bendito no dedinho da criança e eu converso, por exemplo. Esse Bendito é do despertar dela, do projeto da Vivi. Do projeto tem música, tem um monte de coisa. Depois você mostra aí, Vivi. Então, por exemplo, eu chego aqui e como a criança se identifica. Hoje eu estou trabalhando com o menino em casa, né? Que ele tem alfabetização. Eu trago esse material, boto aqui com ele antes da aula. Ele conversa sobre como ele está, como ele não está. Às vezes eu pego digamos, um triste. Aí eu vou começar a conversar com ele, como tá, como não tá. Daqui eu posso puxar uma palavra para ele. Por que ele está assim? O que aconteceu? O que podia fazer para que ele fique melhor? Você começa a trabalhar a empatia. Você começa a trabalhar a compreensão de como o outro sente. Então, quanto mais lúdico a gente conseguir despertar a emoção da gente, mais profundo a gente vai. Né? Inclusive, eu estava até escutando hoje à tarde a live de uma colega nossa, da Carla, que a gente falava justamente isso. A importância do lado lúdico na vida, porque permite com que você se exponha e se leia sem dor. Então, é muito apaixonante. Você se descobrir também é apaixonante. É muito apaixonante. Se alguém lembrando aqui, Carla Caldas, lembro das brincadeiras das tias, eram excelentes. Por isso que a emoção está totalmente ligada com a aprendizagem. Porque a emoção vai despertar o quê? Vai levar a minha motivação de aprender. E a motivação é o elemento principal que vai despertar em você o interesse de ir em busca do saber e trazer essa aprendizagem para dentro de você. Eu não me interesso em aprender a mexer numa mecânica de um carro, porque eu tenho medo de me cortar. Então, eu posso ir, hoje não. Hoje eu posso chegar lá racionalmente
por achar que eu tenho uma necessidade. Aí eu vou me automotivar por ter despertado em mim o desejo de buscar. Mas dentro de uma instituição, dentro de uma educação formal, eu preciso envolver emocionalmente para despertar uma motivação. Então, eu gero incentivos emocionais, eu acolho, eu respeito, eu tenho uma escuta do meu aluno. Isso tudo está dentro da BNCC. É o fazer pedagógico. Aqui, ó. De onde é que saiu? Está tudo aqui. Os dedões da Rita. Ah, é de onde saiu. Onde saiu meus bonequinhos. Esse aqui é o livro do Olha que bonitinho. Vai mostrando aí que eu mostro aqui. Esse é o livro do Tocão, tá? Que eu escrevi. Dá para ver? É isso aí, Jânia. Isso mesmo. Tá dando para ver? Então, o que é esse livro? Isso, dá para ver. Aqui o objetivo, quando eu escrevi essa história, eu amo cães, né? Dá para ver, acho que não tá dando para ver minha tatuagem aqui, mas quem me conhece sabe que eu amo cães. Então, Bendito, ele tem um grande propósito. Nesse livro, é despertar a empatia, gerar uma conexão com as crianças, a partir da história dele, né? Tem uma saga que ele é abandonado 2 vezes, aí conta a história dele na rua, as dificuldades que ele passa, as aventuras, as amizades que ele constrói, mostra as emoções dele em cena e tem essa conexão das crianças com o bichinho, dá super certo, né? Fazer a contação com o livro. E tem o final feliz, tá? Mas eu não vou contar. Eu só vou dizer que tem um final feliz. Tem o livro, não conta. Deixa eu mostrar. Tem a historinha dele, tem as ilustrações, e no final tem as atividades bem lúdicas, que podem ser feitas das crianças com os pais, ou a professora com os alunos. E aí daqui que saiu os dedoches, tem as máscaras, tem um monte de coisa para se trabalhar com as crianças, né? Faz parte do método Despertar das Emoções. E tem tudo a ver nesse título, né, dessa temática hoje do fazer pedagógico, o quanto também é importante para a professora ter essas ferramentas para poder aplicar. Por exemplo, assim, ó, aqui eu tenho um livro, eu tenho o álbum musical, e tenho a luva, tem máscara, tem a régua das emoções. São várias ferramentas que também dá essa autonomia de pegar todo esse kit e já sair fazendo, já trabalhar. Entender e já sair aplicando nas crianças. Né? E ter a naninha. Não sei o dia que eu botei a naninha, outro dia eu mostro a naninha, que as crianças ficam simplesmente doidinhas quando vem a naninha. Então, como é também gostoso trabalhar com lúdico, ter um personagem, esse material está sendo feito sempre com muito amor. Eu adorei que tu imprimiu, mostrou os dedoches aí. Que lindo! A gente vê aqui a Tereza botando que os livros são ótimos para esse novo olhar da emoção. E realmente a gente trabalha, tem um livro muito bom também que se chama Emocionário, que ele também vem falando, e tudo isso a gente leva, porque às vezes assim, eu vou trabalhar competência socioemocional, mas como que eu vou fazer com conteúdo? Gente, a base está me dizendo o seguinte, olha só, esse mundo está louco, está perdido. Escola tem que ensinar conteúdo. Estão me mandando trabalhar a base, competência socioemocional, e caramba, e aí? Como é que eu vou fazer com conteúdo? O que eu vou fazer na minha vida? Eu sou professora, eu tenho que dar aula. Mas você vai juntar justamente tudo isso. Você vai trabalhar, você em momento algum, a escola vai perder a sua função de transmitir conteúdo, de trabalhar com esse conteúdo. Porque é uma das funções da escola, gente, é a transmissão de conteúdo, transmissão de cultura. E, ao mesmo tempo, é a renovação desses conteúdos e dessa cultura. A escola é um movimento muito ativo, que a gente precisa fazer essa conversa entre eles. Então, eu vou trabalhar assim, mas, por exemplo, eu pego uma história, observo a minha turma, levo uma história, trabalho essa história, vou desenvolver com eles sobre as emoções. Daí, o que eu posso fazer com a minha turma? Aquilo ali pode virar uma produção de texto,
aquilo ali eu posso puxar para um conteúdo que eu tenho que trabalhar, que eu sei que eu preciso trabalhar, eu vou fazer a ligação. Então, ao mesmo tempo que a base traz para você é, essa visão de que você vai trabalhar as emoções, os conhecimentos, e muitas vezes você tem um certo receio de fazer, ele te permite ser extremamente criativo na sua forma de trabalhar e envolvido. Mas ele te tira um pouco da zona de conforto da formação do professor. Porque nós fomos formados até então com essa visão de transmitir conteúdo, o professor ele passa, ele tem que ter autoridade, o conteúdo tem que ser, a melhor escola é que melhor aprova. Agora, ela vai dar conteúdo, ela vai aprovar, mas ela também vai formar pessoas conscientes que pensam, que questionam, que analisam, que valorizam o outro. Então, a base te permite isso, mas, novamente, para chegar a isso, não é mágico e a gente vai aos poucos trabalhando, e isso tem acontecido muito. A gente vê dentro desse movimento educacional a demanda que tem e a oferta que também tem. E elas precisam começar a juntar. E tem que ter tanta busca das instituições nessa formação do professor, quanto a busca do professor nessa sua autoformação. Os dois vão conseguir gerar esse equilíbrio, essa estabilidade que nós estamos hoje, eu acredito, justamente nessa mudança do processo educacional, que não é brasileiro, isso é mundial. Tanto que a gente vê que quais são os pilares da educação do século XXI? Aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conhecer e aprender a conviver. Tudo isso está ligado a quê? É um caminho emoções. sem volta, graças a Deus, né? É porque o que as empresas já querem também, as pessoas com mais estabilidade emocional. Então, isso não é aquela questão de a gente ver assim, não é um caminho sem volta. Ele é um caminho de sucesso. Caminho de construção, um caminho, né, de oportunidade. É aquele caminho mesmo de luz interna. Se a gente for pensar, quanto mais cedo a gente promover educação emocional para uma criança, a probabilidade dela ter uma adolescência legal, que já é uma fase às vezes complicada, ela ser aquele adulto que quando vai para o mercado de trabalho ele consegue se relacionar, interagir, já que a gente estava comentando também que agora assim não é só avaliado só títulos, não é mesmo? No momento de contratação. E essa criança que depois virou adolescente, que depois virou adulto, com esse novo olhar, esse novo a maneira de sentir, que já está aqui dentro, transformado, ele vai ser aquele pai e aquela mãe que já vai criar o filho com um outro olhar, uma forma mais acolhedora e englobando as emoções. Então, um trabalho extremamente relevante e que todos nós que trabalhamos na área de educação temos que nos unir nesse despertar das emoções e começar um trabalho para ontem. A BNCC é muito importante, mas não só por causa de uma obrigatoriedade. Eu acho que com essa conversa que a gente está tendo aqui, está ficando tão claro a importância desse despertar e a importância que cada um de nós tem nesse processo daqui por diante, porque se a gente for também avaliar fazer uma retrospectiva, o que levou a pessoa a querer descobrir, eu tenho a minha missão, eu vou ser professora, tá? O que levou? Ela teve um ideal a partir do momento que ela se descobriu naquele momento. Aí ela passou pelo vestibular, entrou na graduação, fez o primeiro estágio, primeiro contato com a criança, se formou, foi para a sala de aula. Então, assim, ó, a gente resgatar sempre o valor do professor,
a importância do professor nesse processo de educação emocional, primeiro dele e depois das crianças que ele tiver em sala de aula, é muito rico, muito valioso. Então, esse processo de despertar me emociona, tá? Eu me seguro assim para não chorar, porque quando a pessoa se der conta a importância dela, do despertar dela e a importância dela como profissional, fazendo a diferença numa turma, por exemplo, uma média que fosse 25 alunos, que 5, ela trabalhando a educação emocional, que 5 despertassem aquelas 5 crianças, envolveria as famílias, cada professora 5 crianças. Imagina a transformação que vai ser, não seria não, que vai ser nesse Brasil e que a gente, eu e a gente já estamos juntos nessa, tá? Em breve vocês vão saber. Então, unir força e mandar bala. Porque a gente vê. É preciso, no primeiro momento, a gente diz assim, é preciso dos professores terem consciência de que eles têm emoção, porque a gente vai trazendo, né, realmente só para o nosso lado pedagógico, né? Mas como é que a gente é criado? Menino, chora não. Tá chorando por quê? Engole choro. Para com bobeira, engole choro. E muitas vezes aquele choro, eu também já mandei minha filha engolir o choro anos atrás. A hora que eu tiver neto, eu já não vou mandar. Mas por quê? A gente vai aprimorando o desenvolvimento da gente. A gente vai aprendendo e vai vendo que faz sentido. Mas a gente é ensinado a guardar as emoções. Ao mesmo tempo que, sem querer, nós somos ensinados a julgar o posicionamento do outro. Nós fomos ensinados a vida inteira a comparar. Olha, aquele fulano ali está muito bem. Olha aquele ali, como é que tá? Olha aquele ali, olha aquela menina, como é que senta, feio. Nossa, olha, mocinha, não senta assim não, tá? Então, o tempo inteiro nós fomos ensinados a esconder as emoções. E a gente vem num processo hoje aonde diz, gente, as emoções nascem com a gente. A partir do momento que você nasce, você tem as emoções. Hoje, a neurociência ela já te comprova o quanto as suas emoções são importantes. Aí mostra o quanto a vida social interfere na sua emoção também. Então, quanto você tem que respeitar isso? Como que você vai lançar mão da sua razão com a sua emoção? Aí você vai fazer a sua inteligência emocional. Mas como que eu vou desenvolver minha inteligência emocional se eu não sei nem o que está dentro de mim? Então, esse despertar para saber quais são as minhas emoções, o que me desperta a alegria, o que me desperta a tristeza, o que me desperta a raiva, o que me desperta um ódio, o que me desperta um mal-estar com alguma coisa. Como é que meu corpo... Eu estou triste, como é que meu corpo fica? Como é que eu me posiciono? Qual é o gatilho que me dá tristeza? E aí, como é que eu posso reagir a isso? Se eu estou triste, como é que eu posso administrar a minha tristeza se eu estou precisando desempenhar o meu fazer pedagógico, o meu trabalho? Meus alunos são responsáveis pela minha tristeza? Eu vou ser falso? Não, eu não vou ser falso. Mas eu vou botar os meus limites na minha tristeza para que eu possa interagir com o outro respeitando ele. Aí esse menino danado não para de ficar rindo. Eu tô pau da vida, mas ele também. Então ele pode ter o sorriso dele. E eu posso me permitir sorrir com ele também. Assim, tudo que a gente dá foco. Eu estou interagindo. Né? A gente também, a partir do momento que a gente tem uma consciência, identifica tudo exemplo, eu tô triste, tá? Porque todo mundo fica e faz parte. Eu tô triste. Mas eu não preciso me afogar na tristeza, me entregar para a tristeza. Eu também posso desenvolver, dentro desse processo de autoconhecimento, alguns recursos que me ajudem. E isso a gente fala muito nessas oficinas aos sábados, né? Quais seriam esses recursos? Quais as ferramentas que eu posso utilizar? Então, professores que ainda
não participaram das oficinas aos sábados. Veio, se inscreva, é gratuita. Sábado agora vai ter outra. A Ritinha já participou de duas, tá? Ela sempre contribui muito, muito, muito. Então, bom, já foi feito o convite. Rita, eu quero te fazer uma outra... depois eu quero te fazer uma outra pergunta, manda ver. Aí a gente faz. Eu só ia falar o seguinte, quando diz a gente pode não intensificar muito, são recursos que a gente vai trabalhando e ao longo do nosso conhecimento e da nossa busca, dos nossos estudos, a gente vê como a gente se programa para isso. Que aí a gente, não é o caso, a gente pode entrar naquela questão assim, existe uma programação que você faz com seus recursos, já vai entrar na PNL, onde você também ensina para o seu aluno, porque você vai se deparar com alunos com história de vida, e não é só na rede pública, não, é na particular também, onde você vai precisar ensinar ele como você controla a sua emoção. Então, você precisa ter esse controle, porque às vezes o menino faz um negócio, você fica danado, claro que fica, nós somos humanos, porém, nesse momento, a gente busca a nossa racionalidade, vem para cá e diz, espera aí, lado racional, vem aqui, emoção, fica um pouquinho aí, acalma, aí ela fica mais calminha, agora vamos lá, meu filho, vamos acalmar, vamos conversar, vamos bater um papo aqui, um lero, vai depender da idade de cada um, pergunta. A pergunta que eu queria te fazer é uma pergunta que várias pessoas estão fazendo. Até tem umas polêmicas em algum grupo de professores, assim, no Instagram. A quem cabe a responsabilidade de educar as crianças? Educar, no que eu me refiro, educar emocionalmente. Educar de modo geral, né? E hoje eu já tenho uma concepção assim, todo mundo, quando há uma interação, a gente acaba se educando. A educação, né, ela acaba acontecendo nas interações. Existe a educação familiar, onde são valores, princípios, que vão estar dentro do seu sistema familiar. Pertence aquilo ali. Precisa acontecer. Por quê? Pai e mãe, nós não somos igual pombinhos. Que o pai vai lá e joga o bichinho do telhado para ele voar e ganha o mundo. Né? Nós não somos cavalinho que ficou em pé e vai embora e não tem tempo. A gente nasce pequenininho, precisa receber valores, princípios, conhecimento, influências sociais da nossa família, do meio escolar. Quando você tem um grupo de igreja, da onde você vai receber informações. Todos participam dessa parte de educação e participam mesmo. Porém, a escola e a família, elas são muito próximas, elas precisam estar muito próximas nesse momento de educação emocional dessa criança. Então, eu estou até lendo um livro que ele faz uma colocação muito interessante. Eu gostei muito. Para mim, fez sentido. Ele assemelha o pai e a mãe... desculpa, gente. A família e a escola como margem de um rio. Esse rio tem um fluxo ali dele de água, que é o aluno. Se a margem começa a separar muito, o fluxo de água mesmo, o que vai acontecer? Vai ficar uma camadinha tão fininha de água que vai perder a beleza desse rio. Porque as margens se separaram. Então, aquele rio ele vai acabar virando barro, assim, bem molhadinho, que o fluxo aumenta, vai se perder. A beleza dele vai se perder. Então, se você mantém a proximidade, aquele volume de água vai correr, os peixinhos vão estar ali, a beleza vai estar ali, que é o aluno. Então, é preciso essa parceria, é preciso que a escola e a família, eles estejam juntos nisso daí. E a própria base, ele traz isso para a gente. O texto da base diz, não sei com quais palavras, que eu não gravo mesmo as frases só lendo, mas ele diz a importância dessa parceria. E a gente vê o resultado positivo quando a gente traz a família para a escola, não para reclamar do seu filho,
mas para ser o seu parceiro. Vamos falar a mesma coisa, vamos falar a mesma língua, vamos falar de respeito? Sempre, é claro, respeitando cada sistema. Não é apontar o dedo do sistema familiar, cada sistema é um. O que funciona no meu sistema não funciona no do vizinho. Porém, a linguagem emocional é a mesma, a valorização, o respeito, a consciência, a empatia. Essa língua é a mesma para todo mundo. Então, eles têm que estar juntos, faz parte para todo mundo. Todo mundo participa da educação dessa criança. E dá certo quando eles andam juntos. O rio flui melhor. Eu acho que funciona muito bem. Pelo menos o exemplo é dentro da prática que eu tenho, funciona. Agora, chamou só para chamar atenção e não ter parceria, aí começa a ficar mais complicado. Ritinha, é uma parceria. Né? Como quando é agradável, boa, né? Eu estou vendo aqui a hora. Será que alguém quer fazer alguma pergunta aí, falar para a gente? Uma mensagem para a gente finalizar agora com chave de ouro. Uma mensagem, algo que tu acha importante, relevante em relação às emoções. Olha, eu digo uma coisa. Quando a gente começa, eu até digo muito para os meus clientes, tá? Que eu faço atendimento como coach, eu digo assim, a vida, eu me amarro em recuperação. Gente, esqueci o nome agora, tem hora que eu estou esquecendo. Meu Deus, quando você vai restaurar uma pintura. Eu digo assim para os clientes, a gente está assim com uma pintura, que é tudo que a vida vai botando muitas vezes na frente da gente e não vai permitindo a gente se ver. Então, quando a gente começa a trabalhar as emoções, a gente vai tirando camadinha por camadinha, com muita delicadeza. Sabe? É com muita delicadeza. Isso não pode ser feito abruptamente. Você vai tirando camada por camada, você vai descobrindo aquilo que é importante para você, você vai aprendendo a se expressar, você vai aprendendo a se falar. Então, o que eu falo sobre emoção, principalmente para nós, educadores, é começar a tirar essas camadinhas. Vai chegando lá em você. Porque quando você descobre e diz assim, gente, eu tenho emoção. Algo me faz mal, sabe? O outro também tem o direito de ter a dele. Cara, eu amo chocolate, mas eu entendo que o fulano ali não gosta. E eu não vou falar, cara, tu é idiota, que tu não gosta de chocolate. E, nossa, é bobo mesmo. A melhor coisa do mundo. Você começa a não falar mais disso. Porque você diz, poxa, eu gosto de chocolate, mas ele gosta de picolé. E tá tudo bem. Porque eu passo a respeitar o outro, porque eu aprendi a respeitar a mim. Então, o que eu digo é isso. Vamos buscar. As instituições, muitas vezes, elas talvez estejam em momentos que elas não conseguem oferecer esse tipo de formação. Busca aonde você pode encontrar. Tem cursos, eu aconselho assim, quem puder, independente de ser educador, entra nesse grupo de despertar das emoções. É um trabalho muito bacana, vale a pena. Eu até falei, olha, na segunda vez que eu falei, nossa, olha só, completamente diferente da primeira, porque a emoção não é algo rígido. A cada momento você passa de um jeito. Por exemplo, eu vou falar, eu entrei aqui super nervosa. Eu estava tensa, preocupada, sabe? E agora eu tô bem. E é assim, simples assim. Eu entrei e continuo vai cada dia. Muito gratificante te ouvir falar, meu amor. Sempre muito bom estar contigo. E como tem um minutinho só que eu estou vendo aqui no relógio, eu quero agradecer essa oportunidade. Gostei muito. E a gente bota aí à disposição. Se quiser perguntar alguma coisa, vai lá no meu Instagram, que é Rita Garcia Coach. Pergunta, entra, acompanha, vê as publicações que ele põe lá. Porque é isso que vai movimentando e fazendo a gente sempre em busca.
Obrigado pela presença de Também tô muito vocês. feliz. Vivi, obrigado pelo Quem convite, tiver alguma dúvida adorei. também, quiser conversar alguma coisa, pode entrar no direct, né? O Despertar das Emoções. Bom, meus amores, estou muito feliz. E Eu tenho certeza que isso foi super relevante. Essa é a ideia dessas entrevistas que estão acontecendo às quartas-feiras. É trazer pessoas que realmente ajudem a qualquer pessoa a despertar as suas emoções. E no caso dos professores, despertar suas emoções e se tornar uma formiguinha nesse movimento que eu estou lançando agora esse ano, de todos nós juntos. Uma andorinha só não faz verão, né? Eu até comentei isso na sábado, né? Uma andorinha só não faz verão. Mas todos nós juntos podemos fazer uma grande diferença e ter um propósito na vida, né? E cada feito bem feito é um sucesso. Né? Então, cada feito bem feito, por mínimo, a gente tem que entender que sucesso não é uma coisa grande. Aquilo que a gente faz de diferente, que gera uma boa conexão e leva respeito ao outro, é um sucesso. E a gente precisa encontrar os nossos pequenos sucessos e parar de olhar para o que é grande. Porque o pequeno é algo que modificou a vida de alguém e a gente não sabe que dimensão. É o caminhar, né? Então, façamos isso da melhor forma. Dia a dia, valorizando cada coisinha que também Preparar ajuda nas nossas emoções. Certo, Ritinha? Muitos beijinhos. Grande prazer tê-los. Certo. Gente, um beijo para todo mundo. Quarta. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau, até a próxima quarta. Beijo para todos.